Oi pessoal, hoje o nosso tema trata sobre citros. Chegando na última parte do verão, no último terço do verão, na região sul do Brasil, o clima tende, após um período de seca, de estiagem, tende a começar então as primeiras chuvas antes do outono. E esse é exatamente o período em que a maioria dos citros está se desenvolvendo. Já houve a florada, já houve a frutificação, já houve um raleio da própria planta e a partir deste momento, então, as plantas começam a se desenvolver. Qual é um dos problemas que a gente observa em muitos pomares? Possivelmente vários de vocês vão se identificar com este problema e a ideia é apresentar este problema, por que ele acontece e trazer uma solução, ajudar vocês nos projetos produtivos de vocês. Então, nós vamos tratar de rachadura na casca. Isso pode acontecer tanto em laranjas, quanto em bergamotas, tangerinas, mexericas, inclusive em limões. A gente não observa tanto, observa mais nas laranjeiras e nas tangerineiras, mas pode acontecer em qualquer uma dessas frutas que eu acabei de elencar. Qual é a causa deste problema? Está diretamente relacionada à umidade do solo, à umidade relativa do ar e a altas temperaturas. Então, a partir desses dados, dessas causas, vocês já podem mais ou menos suspeitar o porquê da rachadura da casca. Quando nós temos um forte período de estiagem, como foi o ano de 2021-2022, já começando lá na primavera, onde os frutos já estão se desenvolvendo. Este período de estiagem segue até o final de dezembro, início de janeiro, metade de janeiro. Neste período, então, o forte calor com a seca, a estiagem, vai proporcionar com que os meus frutos cítricos tenham uma casca mais rígida, mais firme, mais dura e ao mesmo tempo ela vai ficar mais fina, mesmo em frutos de casca mais grossa. Quando eu começo a entrar com uma irrigação tardia ou quando então, no nosso caso aqui, começam as chuvas do final de verão, vai haver um inchamento do fruto, então a polpa vai crescer, porém a casca que está rígida, ela não consegue acompanhar o forte crescimento do fruto e com isso então ela vai se romper, ela vai rachar, tal como o fruto desta planta aqui que eu acabei escolhendo para o nosso vídeo. Do contrário, também pode acontecer. Eu posso ter um excesso de chuvas, com isso vai acontecer exatamente o contrário, a casca fica muito mole, ela não fica rígida, e com essa falta de rigidez da casca, se eu exagerar na irrigação, ou se então na minha região eu tenho um forte período de chuvas, também vai haver um rompimento, uma rachadura da casca. Então nos dois casos pode acontecer. No nosso caso aqui é o primeiro, provocado pela estiagem e as fortes temperaturas. O que fazer nessa situação? Então, primeira coisa, eu preciso, se há esta possibilidade, nós vimos que em muitas regiões não havia essa possibilidade, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no próprio Paraná, eu devo entrar com uma irrigação quando a planta, lá no período da primavera, estiver em período de formação de frutos. Se necessário, inclusive, já na florada, para que eu tenha uma boa carga. Então, a questão da irrigação, ela está diretamente ligada à produção, à manutenção dos frutos na planta, ou seja, o próprio raleio da planta, e depois a rachadura ou não desses frutos, né? Então, o controle da água, no caso, pomar a campo, nos períodos de excesso de chuva, eu não tenho como controlar, mas nos períodos de seca é necessário fazer uma irrigação. Para quem principalmente pensa em pomares comerciais ou abastecimento de feiras e quer fazer renda com o seu pomar. A segunda questão, eu preciso equilibrar a minha planta em termos de galhos, de ramos, então é preciso fazer uma poda, seja a poda de limpeza
como a poda de produção também. Eu preciso manter um equilíbrio para que essa planta consiga ter uma produtividade compatível ao seu tamanho, ao seu formato. Uma outra questão, já abordamos vários vídeos, vocês podem procurar no canal, que trata sobre o raleio. Quem quer produzir principalmente tangerinas, bergamotas, mexericas, precisa fazer o raleio de frutos. Caso contrário, primeiro, haverá um período de estiagem, haverá muita rachadura de frutos, porque a planta não comporta aquele excesso, e ao mesmo tempo a carga excessiva de frutos vai ter o problema de produção alternada. Um ano eu tenho frutos, no outro ano eu não tenho. Uma terceira questão, diretamente ligada à parte nutritiva. Então nós sabemos que uma planta que apresenta um problema forte de rachadura de frutos, há uma deficiência principalmente de cálcio e de potássio. Então é preciso vocês fazerem análises de solo, análises foliares para quem já pensa num projeto produtivo comercial, mas o equilíbrio, por exemplo, do cálcio que eu consigo suprir via calcário, então tanto o cálcio quanto o magnésio, e o potássio, que é extremamente necessário para a produção dos frutos, para manter um bom equilíbrio entre planta, folhas e frutos. Nesse quesito da nutrição, da adubação, eu quero deixar uma dica para vocês. Nessas regiões que eu comentei do clima parecido com o nosso, ou seja, fortes estiagens no final da primavera e até a metade do verão, é preciso ter cuidado em relação à adubação nitrogenada, o uso de ureia, sulfato de amônia ou próprio esterco de aviário, esterco de gado, que tem uma boa concentração de nitrogênio. Vocês devem evitar essas adubações nesses períodos. Por quê? No momento em que vocês entrarem com uma irrigação, mesmo que deficiente, ou então começarem as chuvas, essa planta ela vai estourar a brotação e também ela vai haver um forte inchamento dos frutos. Então a probabilidade de acontecer isso aqui, de rachadura dos frutos, é muito grande. Tá? Então o ideal seria, após a frutificação, que vai lá de setembro a novembro, neste período seria possível fazer uma adubação nas plantas, e então depois do período da estiagem, não antes, não durante esse período, porque eu posso ter esse problema agravado e é justamente o que eu não quero. A outra questão em relação à nutrição, que eu quero também deixar registrado, para quem pensa em fruticultura, não pode fazer adubação como se faz em lavouras de grãos, por exemplo. Praticamente toda adubação é feita no plantio. Em fruticultura, nós temos que pensar em dividir a nutrição da minha planta pelo menos em 3 vezes por ano. Então busquem uma possibilidade, seja tanto de mão de obra, quanto também essas questões de estiagem, fortes chuvas, para ter um melhor aproveitamento da parte nutritiva, para não perder o adubo, que está extremamente caro, o próprio esterco, para que ele realmente possa ser assimilado pela planta, e as outras práticas, como por exemplo a cobertura verde, o manejo do pomar. Né? Então dividam a adubação de vocês no mínimo em 3 vezes por ano. Por fim, estes frutos caem ao chão, são inóculo de doenças, de vários insetos, principalmente a mosca das frutas. Então é preciso recolher esses frutos do pomar, ou enterrá-los, ou então dar um outro fim, uma compostagem, o que for do alcance de vocês. Então, esperamos com essas dicas e a apresentação do problema, a causa, o motivo e as soluções, ter ajudado vocês nos projetos produtivos, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.